E aí pessoal, tudo bem com vocês? Algumas semanas sem gravar vídeos, provavelmente, acho que uns 2 meses mais ou menos. Eu tenho dedicado bastante tempo ao meu projeto pessoal, a PR Trend Plus, também ao home office que eu venho exercendo durante esse período de pandemia, então tem sido um pouquinho complicado. Mas eu vou aproveitar para falar o que aconteceu, o que tem de novo em relação às últimas semanas. Eu abri conta na corretora Clear. Eu quero fazer um comparativo breve, rápido sobre a Modal em relação à Clear e também posicionar em que pé que está o APR Trend Plus. Então, vamos lá. Pois é, a Modal já vinha me incomodando um pouquinho nas últimas semanas em relação a pequenas instabilidades e eu tenho algumas dúvidas em relação se ela está valendo tanto a pena assim ou não para os trades. Na minha posição como holder não importa muito porque é quase que estático, eu não fico movimentando muito a conta, simplesmente chego no mês, vejo para onde eu vou direcionar o aporte e reaplico. Então assim, eu gosto de certa forma eu gosto da Modal. Mas teve uma primeira coisa que me incomodou nesse ano, foi que a gerente, eu tenho a conta na corretora, mas a gerente do banco começou a entrar em contato comigo dizendo que a partir de então iria cuidar da minha conta, que eu era um cliente preferencial. Tá, beleza, tudo certo. Aí de repente começou a falar do banco digital pra mim, mas aí eu falei assim pra ela, ó, eu não tenho interesse em aderir ao banco digital, eu gosto da corretora, mas eu tenho experiência de amigos meus que reclamaram da interface, da instabilidade da interface para o banco digital. Então eu não quero. Ela virou para mim e falou assim, ó, infelizmente a partir do dia 6 de, eu não lembro se era fevereiro, em março, acho que era em março, eles iriam fazer a portabilidade e não seria mais opcional. Não tinha outra alternativa senão aderir à conta digital. Eu falei assim, tudo bem, vocês estão forçando a barra desnecessariamente porque a existência da corretora ela não vai deixar de existir. Mas eu não sei, assim, provavelmente para poder aumentar a base de clientes deles, eles forçaram a barra e tá bom. Eu falei, beleza, se eu começar a ter essa dificuldade que eu estou relatando, que amigos meus tiveram, que eu presenciei, simplesmente eu vou fazer a portabilidade, eu vou fazer a migração dos ativos para uma outra corretora, né? Mas até então, tudo bem. Só que em relação aos trades, o que eu percebi também que andou acontecendo? Ela vira a volta, dá umas travadas e isso gera um desgaste. E a última vez que isso aconteceu, eu estava com o robô operando, teve um travamento, o robô começou a lançar ordem atrás de ordem, tentando fechar a posição, porque já tinha ficado em desvantagem para mim. O sistema não aceitava, ele foi enfileirando até que chegou um momento que alguma configuração da Modal considerou como se fosse um... porque, como é uma configuração de servidor, eles podem colocar qual que é a reincidência de ordens para tentar diferenciar se é uma atividade anormal, como se fosse um ataque, ou se é uma atividade legítima. Só que o problema é que a instabilidade aconteceu primeiro no ambiente da corretora. Então foi por isso que o robô começou a lançar ordens atrás de ordens para poder cancelar o pedido e de repente a Modal dá a conta como bloqueada. Tudo bem, eu trabalho com TI, eu sei como que isso funciona, eu entrei em contato com a parte de atendimento da Modal e reportei o problema. Eu falei assim, olha, eu acho que eu estou com a conta bloqueada e eu gostaria que vocês dessem alguma solução, porque eu quero cancelar as operações, eu estou com... Não, eu consegui cancelar, mas eu fiz isso pela interface web do Home Broker. Só que daí eu entrei em contato porque eu queria normalizar para ver se eu conseguia fazer alguma coisa no resto do dia. Bom, aí o atendente falou assim, olha, eu vou encaminhar isso para o setor responsável e em breve a sua conta será desbloqueada. Eu falei assim, por favor, então agiliza esse processo para eu não perder a tarde, né? Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou cobrar esse pessoal, vou cobrar essa equipe pessoalmente. Tá, beleza. Eu fiz esse pedido, foi o que? Isso aconteceu num dia. Aí eu pensei assim, eu vou deixar rolar, foi um problema que aconteceu, vamos ver se até nas próximas 2 horas, ou no pior dos casos, no dia seguinte eu entro em contato.
mas já incomodado, né? Com a possibilidade de perder uma tarde inteira por causa disso. Aí beleza, eu vi que não bastou virar o dia. Aí quando chegou, acho que meio-dia, eu entrei em contato com eles pedindo o desbloqueio. E acreditem, eu tinha perdido a tarde inteira do dia anterior e entre o pedido que eu fiz e a liberação do acesso, foi praticamente mais outra tarde inteira. Eu ainda entrei em contato com o atendente reclamando, falei assim, cara, mas quem criou o problema não fui eu. A minha conta foi bloqueada por uma instabilidade que aconteceu no ambiente de vocês, assim fica difícil de compreender a situação, né? Mas aí, tá, segue o jogo. Só que não é a primeira vez que isso acontece, que eu tenho instabilidade. Eu falei assim, você quer saber? Tem muita gente que fala da Clear, o ambiente da Clear parece que é mais estável, então eu vou avaliar o ambiente da Clear também. Aí eu fiz o cadastro na Clear, foi rapidão. Aí outra coisa que me chamou a atenção foi que todas as corretoras agora, para quem for trader ou quiser fazer operações de trade, elas têm tentado induzir a gente à contratação do RPL, que é um serviço de... A corretora oferece provimento de liquidez. É interessante? É interessante. Na hora de você negociar, quem é a sua contraparte é a própria corretora. É como se ela estivesse antecipando posições, você negociasse com ela. Então, na hora que você lança uma ordem, se ela te oferecer o RPL, você vai ter sempre o preço atual da negociação naquele instante ou um preço melhor ainda, justamente porque ela está se antecipando a esse evento. É isso que eu imagino que esteja acontecendo. É claro que, no meu entendimento, as corretoras querem que você faça adesão ao RPL porque elas podem tirar proveito dessa situação, apesar de que a bolsa não autoriza que isso seja feito, mas eu não vejo como controlar. Ela pode muito bem saber quem são as pessoas que têm um índice de erro maior e oferecer o RPL numa frequência maior também. Porque nesse caso, é como se estivesse operando você contra a própria corretora. Então, se ela percebe que você perde mais do que ganha, para ela é vantagem te oferecer o serviço. Eu não me importo com isso, porque eu acho o seguinte, se ela oferecer isso de forma equilibrada, se ela der a mesma oportunidade para todos, beleza, porque quando você acerta, muitas vezes você é beneficiado, e é isso que eu queria comentar. Eu nunca vi o que aconteceu nas últimas semanas acontecer com a Modal Mais. Então já me leva a ter uma outra pulga na orelha. Eu aderi ao RPL na Modal Mais há muito tempo, mas eu vi acontecer algumas coisas na operação com robô nas últimas semanas que eu nunca vi a Modal me oferecer. Então o que aconteceu? Na hora que eu tive a mudança de cor do candle, por exemplo, do branco para o verde, para fazer um long e entrar comprado, de repente no MetaTrader ele sinalizou para mim com aquela seta de entrada na posição nos últimos segundos antes de fazer a próxima barra. Então assim, ao invés de aparecer aquela setinha de abertura de posição na barra verde, apareceu na barra anterior, mas no finalzinho da barra. A diferença não é tão significativa assim, mas ela te coloca em vantagem e eu achei bacana ver isso. Tanto é que eu operei simultaneamente na Modal e na Clear. Eu coloquei o robô para rodar na Amazon, pela Modal, e rodei no meu computador pessoal pela Clear. E eu vi a diferença. Eu tive um resultado positivo na Clear e um resultado quase negativo na Modal, justamente por causa dessa pequena diferença. E isso aconteceu na Clear umas 3 vezes já nas últimas 2 semanas. Então assim, eu fiquei me perguntando, só tem uma razão para estar acontecendo isso. Para eu fazer uma entrada na mudança de cor e o MetaTrader sinalizar para mim a abertura de posição na barra anterior. É o RPL. E então eu vi que realmente existe alguma vantagem. A adesão, se eu não me engano, na Clear, ela te questiona, acho que no 2º ou 3º dia da contratação, não lembro, mas eu acho que é fácil, você no menu do ambiente da Clear, você pode ir lá, RPL, clica em aderir, pronto, não vai ter custo nenhum e eles te oferecem vantagens de corretagem para quem adere ao RPL. Tanto a Modal dá vantagens quanto a Clear também dá. E eu volto a dizer, eu acho que existe interesse pessoal das corretoras, sim, eu não posso comprovar isso,
mas eu não acho errado. Se elas tirarem algum proveito, eu sinceramente eu acho justo, apesar da bolsa não aceitar isso. Eu acho justo que eles façam. Só que não seria justo se eles selecionarem a dedo só as pessoas com posição perdedora mais constante. Aí coloca a gente em desvantagem. Estou aderindo a isso para quê? Só para vantagem da corretora? Aí eu não iria concordar mesmo. Mas eu fiquei encafufado. Por que eu nunca vi isso acontecer com a Modal? Então, assim, foi mais uma diferença. E uma coisa que está passando, assim, que eu fico pensando muito, que está me estimulando a parar, eu estou pensando em parar de operar pela Modal e focar na Clear, porque eu queria ter esse tipo de operação separada. O que for de holding, a minha visão de acúmulo de patrimônio, de crescimento de carteira, eu deixo, por exemplo, na Modal e deixo separadinho, protegido. E aí as operações de maior risco, com maior especulação, eu deixo separado na corretora da Clear. Então eu não estou gostando muito de ver, por exemplo, eu carrego o MetaTrader lá na Amazon e vejo a minha carteira inteira e eu não estou gostando muito de ver isso. E naquela situação, quando eu dormi comprado, eu dei como garantia uma parte significativa da minha carteira e eu também não sei se eu quero que isso aconteça. Ainda estou avaliando cada situação, mas em relação às corretoras, o que eu queria dizer era isso mesmo. Quanto ao meu projeto pessoal Aperto Trend Plus, eu consegui melhorar bastante o código, mas é impressionante como é difícil chegar num equilíbrio. Eu achava, você começa a codificar, você começa a melhorar, aí você fica animado. Quando você pega um período maior e volta um ano para trás, aí você começa a ver que a rapadura é doce, mas não é mole não. Não é bem como a gente imagina, não. Uma situação, eu vou disponibilizar para download um indicador. Vocês podem fazer a simulação no testador de estratégias do próprio indicador. E se vocês fizerem a simulação do mês de novembro até agora, vocês vão perceber que o indicador acertou quase todos os movimentos. Mas isso aconteceu porque eu fui revisando esse período todo e vendo, padrão de erro, coloca proteção. Padrão de acerto onde normalmente esse evento repetido ele tem uma incidência de acerto muito alta. Eu fui lá e codifiquei. Então chegou num ponto que o robô acertou muito esse período. Mas você não pode comemorar, simplesmente falar assim, então beleza, se eu acertei de novembro até agora, a margem de acerto dele é de quase 100%, então posso ir de olhos fechados. Não pode. Então esse é outro ponto que me fez pensar o seguinte, quando alguém te vende dizendo assim, faz a simulação, testa o robô durante outros períodos para você ver a eficiência, não dá para confiar tanto assim não. E olha que em nenhum momento eu fiz codificação falando assim, no dia tal, no horário tal, não existe isso. Eu fiz a codificação seguindo padrões, analisando indicador. Você tem situações, por exemplo, eu posso fazer uma codificação de que se no período da tarde o desvio padrão estiver descendo e algum indicador der uma ordem de compra próximo do topo, o risco é muito alto. Se o desvio padrão estiver descendo, já estiver muito baixo, e o outro indicador der uma ordem de short, também é muito arriscado. Então não vale a pena se posicionar nos extremos, nem no topo e nem no fundo. E tudo isso dá para programar, é relativamente fácil, mas existem centenas e milhares de padrões que a gente precisa prever. Então eu estou sempre analisando, eu estou voltando anos para trás, eu estou procurando padrões de erro, padrões de acerto, mas o mercado ele tem infinitos padrões, então não é tão simples assim. Semana passada o robô acertou quase todas as operações, fiquei muito contente. Mas nessa sexta-feira ele me arrebentou. Começou o primeiro trade errado, perdeu acho que mais de 100 pontos. Eu sei que no segundo trade eu já estava com 300 reais negativos operando 3 contratos. Foi isso mesmo, foi 3 contratos e mais de 300 negativos. Eu falei, quer saber? Para o robô. Eu analisei a situação do dia, eu vi, por exemplo, que o SP500 estava negociando com um certo otimismo, a Bolsa Americana estava com mais de 2% de alta no dia. Não entendi por que a Bovespa abriu com um gap de queda violento, se eu não me engano, em torno de 2.000 pontos. Já começa aí que muitas vezes
você pode pegar aquele site lá, o investing.com, e analisar como está o comportamento das bolsas no mundo. Se todos estiverem verdinho, a tendência é a gente seguir no cenário otimista de alta. Se tiver tudo no vermelho, aí, quando é tudo no vermelho, aí é muito difícil que a bolsa opere em alta. Então já dá para se orientar um pouco em cima disso. Então eu fiquei atento, falei assim, eu vou parar o robô. Eu sei que existe um clima de otimismo. A gente abriu com um gap de queda, mas o mercado começou meio que dar uma lateralizada. O robô se perdeu nesse momento. Então eu vou desabilitar ele e vou esperar ele se aproximar da média móvel de 8 períodos e vou entrar comprado e vou fazer uma posição com 2 contratos. Vou esperar para ver se isso vai se confirmar. Se não se confirmar e voltar para a média, enquanto estou vendo que a VWAP está em alta e o otimismo do mercado mundial também está relativamente tranquilo, eu vou fazer uma outra com mais 2 para ter o total de 4 contratos. Então pensei, vou fazer isso. Beleza, consegui fazer. Então o prejuízo que eu estava de R$300 eu consegui transformar em lucro de 400. Eu falei assim, beleza, R$100 na mão, encerra, porque hoje eu já passei sufoco e não quero mais brincar. Então das 2 últimas semanas para cá, eu praticamente tenho saído no verde em todas as operações. Ou acertando quase sempre com o robô, ou corrigindo o dia que o robô errou. Eu percebi que dá para fazer isso. A gente tem um feeling que eu acho que é quase impossível de programar. Eu tenho padrões matemáticos que eu posso aplicar e que eles me auxiliam. Beleza, então eu tenho um momento que o robô realmente me ajuda. O que eu estava até pensando em fazer? De repente eu abro o dia, deixo o robô operar e vejo como que ele vai se comportar. Se no segundo trade ele tiver negativo já, se ele errou o primeiro, errou o segundo, provavelmente não vai ser um dia bom. Aí eu paro o robô e tento fazer a operação manual, mas no máximo com 4 contratos. Eu já fui imprudente em períodos anteriores, onde eu fui tentando fazer com até 10 contratos e funcionava na maioria das vezes, mas no dia que eu errava, me arrebentava pela semana ou pelo mês inteiro. Então, falei assim, vou fazer de uma forma um pouco diferente para ver se tem um resultado melhor dessa vez. E felizmente tem tido. Eu estou há 2 semanas acertando. O robô acertou muito nas primeiras semanas, mas também na sexta-feira ele judiou. Aí eu coloquei uma opção a mais no indicador que você diz qual que é a característica de trade. Se é trade default, que aí ele vai colocar até 3 trades, ele vai praticamente ignorar a pontuação negativa. Depois disso, aí ele vai considerar. Se você falou que o limite de pontuação negativa é em 400 pontos, quando bater os 400 pontos depois de 3 trades, ele encerrou o dia. E tem a pontuação também positiva, dependendo do desvio padrão do dia, da instabilidade do mercado e do lucro que você obteve até então, ele pode parar. Então esse é o trade default. Se eu colocar nessa opção, eu trocar de trade default para ignore errors, ele simplesmente vai fazer o seguinte, não importa o quanto ele está errando, ele vai continuar fazendo trade até chegar num padrão de acerto que ele para. E aí ele tem cálculos internos que vão definir até quando ele vai fazer isso. O risco disso é o que aconteceu na sexta-feira. Ele começou errado e continuou errando. Ele teve um acerto, acho que no dia, mas depois ele continuou errando e foi mais de 1000 pontos contra você. Então é bem perigoso fazer isso. Então eu estou optando em fazer da forma como eu falei. Eu começo pelo robô. Se eu achar que não está valendo a pena, eu paro a operação e continuo o processo manualmente, para tentar fazer uma correção. Você tem que ter também limites para você operacionais, porque se você continuar errando também não vai compensar, né? Então tudo isso eu estou tentando afinar ao longo desse período. E a última opção é Trade Always, se eu não me engano foi isso que eu coloquei. Vocês vão ver, eu vou disponibilizar para download essa versão para vocês avaliarem. E aí façam as simulações também, me deem um feedback, ele tem mais opções para vocês configurarem e testar o comportamento do indicador. E a gente pode ir trocando uma ideia durante esse período todo. Eu acho que eu vou colocar uns 3 meses de avaliação do indicador e eu vou fazer que nem eu fazia em tempos anteriores, que eu ia renovando a cada versão nova que eu disponibilizava para download. Mas eu vou confessar, eu estou ficando bastante satisfeito, porque o robô está acertando em movimentos altos. Eu só estou tentando fechar mais os padrões de erro e padrões de acerto.
Então é difícil, não dá para seguir um indicador às cegas e falar assim, ó, vai. Você não pode fazer isso com o high-low. Eu coloquei, não sei se é high-low ou high-low que fala, eu coloquei ele como um indicador a mais. É um indicador externo que o robô também olha. E eu vi que o índice de acerto dele é relativamente bom. Mas se você colocar o robô para ler esse cara e ir na mudança do jeito que ele sinalizar, você vai ter momentos positivos e vai ter momentos assim, ó, o mercado explodiu, o Willow vai dar a compra, você compra, ele vem logo em seguida contra você e aí é um ferro atrás do outro. Quando o mercado está lateral e você tem candles fortes sendo desenhados, aí, se eu não me engano não, eu tenho uma percepção de que alguns traders começam a tirar vantagem disso. Quando você vê, por exemplo, o desvio padrão está muito baixo, você tem uma barra forte sem ter uma tendência muito bem definida, quando essa barra terminar, pode preparar que o movimento inverso, quase no tamanho, muito próximo, ou no tamanho da barra, acontece. Dá para fazer bastante trade em cima disso também. Qual que é o risco de fazer isso? É que você não sabe se uma nova tendência vai ser desenhada a partir desse momento. Então você tem que ter um cuidado danado. Se você entrar visando isso, você viu, ó, desvio padrão está baixinho, explodiu, entrou vendido, beleza, a margem de acerto é alta. Se o mercado continuar em alta, cai fora porque vai dar M. Se a barra for forte e ele continuar o movimento, vai embora. Não vai ter volta não. E numa dessas, o teu prejuízo vai multiplicando. Então assim, tem muitas coisas para analisar no mercado. Esses padrões que o pessoal fala muito em vídeos no YouTube, em cursinho, meu amigo. Olha, eu estou tentando codificar vários padrões. Tem uma forma que o próprio Ports Trader fala muito sobre falso rompimento. Que ele fala assim, você tem o primeiro rompimento, volta para a média e explode. Não é sempre que isso acontece. Se você ficar sempre esperando isso acontecer, você vai ficar ansioso e vai perder muitos movimentos, porque vai ter rompimento que vai explodir e vai embora. Só que normalmente esses rompimentos que ele comentou, que ele passa, volta para a média e faz um retorno, na maioria das vezes ele acerta. E eu codifiquei isso também. Vocês vão perceber que o robô vai acertar nesses movimentos também. Mas eu peço que vocês tenham cautela, porque o índice de erro também, ele tá lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não estou conseguindo gravar com frequência mesmo, mas é como eu falei no início. Eu tenho dedicado bastante tempo e energia na codificação do robô e eu estou trabalhando muito nisso. Então, eu desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.